Eu acho que X-Men 97 tem um problema com o Wolverine. Durante a primeira temporada de X-Men 97, depois de 2 décadas em que praticamente todos os X-Men foram deixados de lado para dar destaque ao Wolverine, foi revigorante ver o contrário acontecer, com o Wolverine sendo deixado de lado em favor dos outros X-Men, especialmente o Ciclope. No entanto, com a segunda temporada, eu meio que comecei a querer que o Wolverine tivesse um pouco de destaque. Quero dizer, existe um motivo pelo qual ele sempre recebeu destaque nos filmes, e o motivo pelo qual ele é o X-Men mais popular. Ele é o membro mais interessante. Fiquei animado pra esse episódio. Segunda temporada, episódio 5, Arma X, Mentiras e DVDs, pra finalmente dar algum destaque ao Wolverine. Mesmo assim, esse episódio foi bem decepcionante. Não só ele não deu muito destaque para o Wolverine, como também acho que deixou claro que, por melhor que seja essa adaptação para os X-Men, para os outros membros, para os vilões e para as histórias, eu simplesmente não acho que essa seja uma boa adaptação do Wolverine. O episódio anterior trouxe uma provocação que achei fora de contexto para a temporada. Esperei este episódio para ver se continuaria assim, por isso não comentei na semana passada. E sim, considerando as viagens no tempo, as confusões envolvendo o Apocalipse e o fato de que os X-Men literalmente acabaram de se reunir no presente, desviar para essa missão paralela só com o Wolverine e o Morph parece um pouco fora de lugar. Conhecemos a equipe X com Dentes de Sabre, Lady Deathstrike, Maverick e Garrison Kane. Infelizmente, Maverick e Kane me pareceram os mais divertidos de início. É uma pena porque o Kane morre instantaneamente e o Maverick mal recebe atenção. Eles quase não exploram a rivalidade entre Wolverine e Dentes de Sabre, e Lady Deathstrike também não é muito interessante. A forma como o Kane morre é bem brutal e sinceramente fico um pouco chocado com o quão violento esse desenho pode ser, considerando que é uma continuação de um desenho infantil. Por outro lado, literalmente todas as crianças que assistiram aquele desenho nos anos 90 agora são adultos, então faz sentido, combina bem e funciona dentro da história. A partir do momento em que o helicóptero cai, fica claro que na verdade não é o Wolverine que está em foco, e sim o Morph. O foco desse episódio é o Morph, o que foi uma escolha bem estranha. Essa era a oportunidade perfeita para finalmente dar ao Wolverine o destaque que ele merece há muito tempo, mas eles simplesmente jogaram essa ideia fora e, em vez disso, focaram no Morph, que não tem nenhuma ligação com esses outros personagens, nem com o Projeto Arma X. Ele é basicamente uma máquina de participações especiais, o que é divertido, mas a decisão de focar no Morph aqui não faz sentido pra mim. Esse episódio tem um mistério relativamente decente centrado no Projeto Arma X, que começa mostrando esses pássaros monstruosos e um urso polar monstruoso, e o mistério em torno de tudo isso é até interessante, mas nem tanto assim. Eles optaram mais por uma vibe de terror do que de mistério, mas o problema disso é que eu simplesmente não achei nada assustador ou preocupante para nenhum desses personagens, especialmente porque eu nem gosto tanto assim de nenhum deles. A vibe de terror também deixa esse episódio mais escuro visualmente, o que talvez faça dele o episódio menos bonito de X-Men 97. Embora, por melhor que essa série seja, ela ainda é muito bonita visualmente, e pode ser um daqueles episódios em que eles gastaram menos tempo para poder dedicar mais tempo a outros episódios, o que pra mim está perfeitamente aceitável. Enquanto caminham pela instalação e são atacados pela ninhada, aqui nos afastamos de Wolverine para focar no Morph. Esse episódio deixa o Morph mais simpático, pois a decepção dele com o Logan é interessante, mas não consegui superar minha decepção com a pouca presença do Wolverine. Morph, Dentes de Sabre e Lady Lethal encontram todos esses DVDs, que são um verdadeiro tesouro de construção de mundo, incluindo personagens que ainda não existiam nos anos 90, personagens como Dentes de Sabre, Garrison Kane e Agente Zero, Maverick, apareceram neste episódio. Há personagens que já apareceram neste mundo antes, como Aurora, membro da Tropa Alpha, e Raposa Prateada, ex-membro da Equipe X, e novos personagens como Ajax, que você talvez conheça do Deadpool, Phantom X, Cyborg, Macedon, Arma 6 Formiga, Kimura, Verme, Slugo, Castrol, e os dois realmente interessantes, X-23 e o Soldado Invernal. Nenhum desses personagens existia nos anos 90, e na verdade, X-23 foi criada para a sucessora animada da série original, X-Men Evolution, em 2003. Buck só voltou aos quadrinhos como o Soldado Invernal em 2005, e isso é muito legal. Gosto da ideia de que essa série vai além da linha do tempo original e traz personagens inéditos em um cenário dos anos 90. Também tem o Maggot no vídeo, e já que estamos falando de construção de mundo, nesse episódio, Morph se transforma no Coisa, Guardião, Deadpool, Samurai de Prata e Homem-Aranha, o que foi bem divertido, especialmente o Homem-Aranha. Descobrimos que esses cientistas fizeram experimentos com a ninhada, preparando para um horror maior.
Primeiro, encontramos o Ômega Vermelho, que surgiu do nada, mas logo a ideia fica clara. Eles não queriam focar no Wolverine porque queriam transformá-lo em um monstro de terror. Eu entendo a ideia, e esse visual é realmente legal, mas eu só acho que o Wolverine estava meio que precisando desesperadamente de um pouco de desenvolvimento. E embora essa ideia seja legal e seja um conceito único, simplesmente não ajudou com o problema do Wolverine. Ele não é tão assustador e as lutas são boas, mas nada especial. Maverick, infelizmente, é morto, e descobrimos que o verdadeiro motivo de Wolverine ter vindo aqui era para recuperar o Adamantium, o que definitivamente faz ele parecer bem ruim, considerando que tudo isso acabou matando um monte de gente. E isso não me fez gostar mais desse Wolverine. Eu entendo que o Wolverine é mais um anti-herói e talvez não seja o super-herói mais correto moralmente, mas realmente não acho que isso é algo que ele faria. Por que ele mentiria para a equipe sobre o motivo de virem aqui, expondo todos a riscos sob falsos pretextos por motivos egoístas? Ele não precisa do Adamantium e poderia sobreviver sem isso, então fazer tudo isso faz o Wolverine parecer nada heróico, tipo, ele é mesmo um cara bom? O momento em que o Morph se transforma no Ciclope foi bem engraçado, mas eu já estou cansado desse lance da Jean Grey. Isso já acontecia na primeira temporada, e eu já estava cansado disso na primeira temporada. Mas parece que o Wolverine está preso nessa ideia de que ele faz parte de um triângulo amoroso, que ele tem alguma chance com a Jean. Enquanto, do ponto de vista da Jean e do Scott, eles já estão muito além disso. Eles já são casados e tecnicamente têm um filho. O fato do Morph conseguir se transformar na Jean e isso funcionar para acalmar o Logan, para alcançá-lo por um momento, exemplifica perfeitamente por que eu não gosto dessa versão do Wolverine. Quero dizer, é isso que importa para ele. A esposa de outra pessoa e ter Adamantium. É isso que motiva ele. É isso que o Wolverine deveria ser, porque isso é terrível. Isso é patético. A volta do Wolverine foi legal. Recriaram a capa icônica dos quadrinhos e o retorno, seguido pela luta com o Ômega Vermelho, ficou maneiro e animado. Uma luta muito boa. Mesmo assim, enquanto eles partem voando, não pude deixar de me sentir enganado, como se tivessem me provocado. Um episódio focado no Wolverine, que era desesperadamente necessário, só pra eles usarem ele principalmente como um monstro de filme de terror. Só focando no Morph, ele basicamente só faz participações especiais e não tem ligação com a Arma X ou outros personagens, exceto o Wolverine. Eles ainda passam a maior parte do episódio separados. Sei lá, cara. Talvez seja só comigo, mas eu achava que o Wolverine desse desenho realmente precisava de um pouco mais de desenvolvimento, de foco e de algumas camadas além de só se importar com a Jean Grey. E isso aqui simplesmente não é isso. Esse talvez seja o meu episódio menos favorito de X-Men 97, mas por mais competente que esse desenho seja, com certeza não é um episódio ruim. Eu daria uma nota 6 de 10, que é só mais ou menos. Tenho certeza de que o resto da temporada vai retomar o ritmo, e estou ansioso por isso, mas acho que X-Men 97 talvez sempre tenha esse ponto fraco. É basicamente uma adaptação 100% fiel dos X-Men, com exceção do Wolverine, o membro mais popular, mas é isso por enquanto. Me diga o que você acha nos comentários aqui embaixo. Essa pode ser uma opinião um pouco polêmica. Não sei se todo mundo concorda, mas eu não gosto do Wolverine de X-Men 97 e não curti esse episódio.